Olá! Esse vídeo tem por objetivo apresentar de maneira sucinta o pensamento político de três autores que são fundamentais quando a gente fala a respeito do surgimento do Estado moderno. Que esses autores são o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Todos esses autores têm uma característica em comum. Eles são chamados de autores contratualistas. Isso significa dizer que esses três autores partem do princípio de que a sociedade vive em um determinado momento na qual não existe a instituição Estado. É como se as pessoas vivessem por conta própria, sem nenhum tipo de interferência do Estado em suas vidas. Esse momento em que não existe Estado é chamado por esses três autores de estado de natureza, ou seja, seria aquela situação na qual o indivíduo vive literalmente em contato com a natureza e na qual, do ponto de vista jurídico, os indivíduos têm alguns direitos naturais que vão variar conforme o autor. Já no segundo momento, esses indivíduos que vivem no estado de natureza resolvem, por motivos diferentes, que também vão variar conforme o autor, esses indivíduos resolvem criar o Estado, criar a instituição Estado. Seria o momento em que esses autores chamam de pacto ou de contrato social. E um outro momento, um momento subsequente, é chamado de maneira genérica de estado de sociedade ou de sociedade civil. É aquele momento em que já existe a instituição Estado administrando aquele território. Então, o primeiro autor é o inglês Thomas Hobbes, que viveu no século XVII e que é o responsável, é considerado como o principal autor ou o primeiro autor a falar a respeito do conceito de Estado. O Hobbes tem alguns pontos específicos. O primeiro deles é que ele parte do princípio de que todos os homens, todos os seres humanos são maus por natureza. E aí não é difícil de compreender o raciocínio dele. Se todos os seres humanos são naturalmente maus, e se esses seres humanos vivem nesse estado de natureza, que é uma situação na qual não há controle, ou seja, o indivíduo ele faz o que ele bem entender, a lógica leva a uma conclusão inevitável, qual seja, a de que nesse estado de natureza existirão necessariamente conflitos entre as pessoas. Esses conflitos vão existir porque o Hobbes é um autor que parte do princípio de que os indivíduos nesse estado de natureza têm um direito natural, ou seja, um direito que é intrínseco ao próprio indivíduo e que não necessita do Estado para existir. Esse direito natural é o direito à vida, ou seja, o Hobbes considera que todos os seres humanos no estado de natureza têm o direito à vida. E se todos os seres humanos têm o direito à vida, esse direito à vida pressupõe não apenas a vida em si, o ato de viver, mas pressupõe também a utilização de todos os meios que forem necessários para a concretização desse direito à vida. E isso, então, é que vai gerar aquilo que o Hobbes chama de estado de guerra de todos contra todos. Ou seja, ele vai partir do seguinte princípio, da seguinte ideia, que se eu, indivíduo, tenho direito à vida, quer dizer, para eu viver eu preciso me alimentar. Então, para me alimentar, eu vou atrás do meu alimento, e ao ir atrás do meu alimento, eu vou fazer o que bem entender. Quer dizer, eu vou fazer o que bem entender porque não existe instituição Estado, não existem regras, não existem leis que geram a ordem, que criam a ordem nesse grupo de pessoas. Então, cada indivíduo vai pensar desse jeito. Cada indivíduo vai querer buscar tudo para si próprio, porque cada indivíduo tem o direito natural de defender a sua própria vida, de garantir a sua própria vida. E nesse ponto de vista, ou desse ponto de vista, o Hobbes vai partir do princípio, então, que a situação mais lógica, ou que a forma de agir mais lógica, é eu agir de maneira preventiva. Ou seja, não existe, na visão do Hobbes, não existe no estado de natureza o direito de propriedade privada. Então, nesse caso, o que acontece? Eu não sou dono de nada. Eu sou dono, e dono entre aspas, daquilo que eu consigo manter durante o estado de natureza. Quer dizer, eu tenho um determinado território.
esse território eu utilizo para poder garantir o meu direito à vida. Eu sou dono desse território no estado de natureza? Não. Eu apenas utilizo esse território até que outro homem mais forte ou mais inteligente ou que tenha alguma outra característica superior à minha venha e tome esse território de mim. E o que eu devo fazer nesse caso? Eu tenho de me defender. Então a ideia do Hobbes, por que esse estado de natureza vai ser um estado que para ele é negativo, é ruim, que, repito, é aquilo que ele chama de guerra de todos contra todos? Porque a situação mais lógica vai ser eu me antecipar. Como eu imagino que o outro indivíduo vai querer me atacar, porque se não existe estado, em algum momento o outro indivíduo vai querer o que é meu. Então, em vez de eu esperar ele me atacar para eu me defender, eu ataco esse indivíduo antecipadamente. Eu ataco esse indivíduo antes mesmo dele me atacar. E eu vou fazer isso porque eu vou achar que ele também está pensando a mesma coisa. Quer dizer, se ele é um indivíduo tão racional quanto eu, ele vai imaginar que eu estou querendo tomar o que é dele, ou que ele está ocupando naquele momento. Então, ao fazer isso, o que esse indivíduo vai fazer? Ele também vai pensar em me atacar. Ou seja, essa é a situação que o Hobbes enxerga no estado de natureza. Como, repito, ele mesmo diz, é uma situação de guerra de todos contra todos, em que o indivíduo tem um único objetivo, que é garantir o seu direito à vida, e para garantir o seu direito à vida, esse indivíduo vai fazer o que ele bem entender, porque não existem regras estabelecidas, regras comuns a todos nesse estado de natureza. Então, isso tudo se fundamenta, essa situação toda se fundamenta no fato do indivíduo possuir o direito natural à sua vida. Só que aí o Hobbes vai colocar o seguinte: bom, essa é uma situação que não é, por um lado, se por um lado ela traz lógica, porque é aquela ideia, né, de que a melhor defesa é o ataque prévio. Por outro lado, ela gera um problema. E qual é o problema? É o problema de que o homem está vivendo sempre em insegurança. O homem está vivendo sempre com medo nesse estado de natureza. E viver com medo não é, obviamente, uma coisa muito boa. Então, Hobbes vai partir do princípio de que os homens, no estado de natureza, de que chegaria um momento em que esses homens, esses indivíduos, esses seres humanos, vão parar e vão raciocinar. O que é melhor? Viver em guerra o tempo todo um com o outro, viver nessa insegurança que caracteriza o estado de natureza o tempo todo, ou abrir mão de parte dessas prerrogativas que são próprias de cada ser humano para fazer com que todos vivam de uma maneira menos violenta, né? Mais agradável. Então, Hobbes vai pressupor que os homens, sendo racionais, eles vão fazer o quê? Eles vão se unir, eles vão se juntar e eles vão criar esse contrato social, que basicamente é o quê? É a criação do Estado. E, nesse sentido, para a criação do Estado, o que vai acontecer? Eu falei agora há pouco que no estado de natureza, os seres humanos, eles têm o direito natural à vida. E a criação do Estado, na visão do Hobbes, pressupõe que cada ser humano vai transferir o seu direito natural ao Estado. Lembrem-se de que aqui não é a transferência não apenas do direito à vida em si, a decisão de viver ou morrer, mas principalmente as consequências desse direito natural. Quer dizer, se eu tenho direito natural à vida, no estado de natureza, automaticamente eu vou ter o direito de proteger a minha vida. E como eu protejo a minha vida? Usando a força física contra o outro. Então a ideia do Hobbes é que esses seres humanos, ao saírem do estado de natureza e criarem a instituição Estado, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão, repito, transferir os seus direitos naturais ao Estado. Elas vão então, portanto, transferir o seu direito de uso da força ao Estado, tá? E aí então elas estariam transferindo, aqui fazendo uma analogia, a soberania individual que cada indivíduo tem no estado de natureza de fazer o que bem entender ao Estado.
Então, essa vai ser, de maneira muito sucinta, o pensamento do Hobbes a respeito do surgimento do Estado. O Estado vai surgir, na visão do Hobbes, com o objetivo único e exclusivo de garantir a segurança, coisa que no estado de natureza não existe. E não existe, repito, porque no estado de natureza não há regras, no estado de natureza não há leis, no estado de natureza não existe um poder superior ao poder do indivíduo. Ou seja, no estado de natureza todos são livres e todos são iguais para fazerem o que bem entenderem para protegerem a sua vida. Então, para o surgimento do Estado, é necessário centralizar a soberania em uma única instituição e principalmente em uma única pessoa. É por esse motivo que o Hobbes vai propor a criação de um Estado absolutista, porque ele parte do princípio de que a força só vai poder ser exercida pelo Estado se só uma única pessoa centralizar toda a força física em suas mãos. Por esse motivo, repito, o Hobbes parte do princípio de que o Estado, o contrato social, corresponde ao momento em que os indivíduos se organizam, o momento em que os indivíduos transferem os seus direitos, o seu direito natural à vida ao Estado, portanto, o indivíduo não tem mais nenhum direito, e o Estado, então, é um Estado absolutista, é um Estado que vai mandar do jeito que bem entender, e isso vai ser necessário por quê? Porque, repito, o Hobbes é o criador do conceito de soberania do Estado, e para ele a soberania do Estado tem de ser absoluta, ela precisa ser absoluta, porque se houver qualquer possibilidade de questionamento às ordens que vêm do Estado, na visão dele, significa dizer que o Estado não é soberano. E se o Estado não for soberano, ou seja, se houver algum concorrente ao poder do Estado, se volta ao estado de natureza. É a mesma coisa do estado de natureza. E como na visão dele, então, o indivíduo vai querer sair desse estado de natureza, a única forma de sair é transferindo os direitos para o Estado e permitindo que esse Estado absolutista faça o que bem entender. Nesse sentido, o Hobbes vai estabelecer 5 objetivos para o Estado. Ele vai dizer que compete ao Estado garantir a segurança, garantir a liberdade, garantir a igualdade, garantir a educação pública e garantir a propriedade material. Só que dessas 5 funções, apenas a primeira é obrigatória. Lembrem-se que eu falei agora há pouco. Por que o Estado foi criado na visão do Hobbes? O Estado foi criado para acabar com a sensação de insegurança do estado de natureza. O Estado foi criado para fazer com que o indivíduo não viva influenciado ou definido pelo medo, que é aquela característica principal do estado de natureza na visão do Hobbes. Então, por esse motivo, é uma obrigatoriedade que o Estado absolutista, ou seja, esse Estado do contrato social na visão do Hobbes, garanta a segurança. E aí eu fecho aqui o Hobbes colocando esse raciocínio final. Se o Estado não garantir a segurança, as pessoas voltam ao estado de natureza e aí cria-se todo o processo novamente. Repete-se o processo de formação do Estado, de transferência dos direitos naturais ao Estado e do estabelecimento de um Estado absolutista, no qual uma única pessoa, ou eventualmente um único grupo, mas de preferência uma única pessoa, vai exercer aquelas que são as funções básicas de todo Estado: criar as leis, executar as leis, administrar e julgar as pessoas caso elas infringam a lei. Então, em resumo, esses são os pontos centrais do pensamento do Hobbes. O segundo autor, a respeito do qual eu vou falar aqui, também é um inglês, que é o John Locke. Viveu em seguida do Hobbes, também na Inglaterra. Só que o Locke também é um contratualista, também parte da ideia de contrato, de estado de natureza, estado de sociedade. Mas o Locke vai partir de premissas distintas do Hobbes, daquelas do Hobbes. O Locke vai partir do princípio de que o ser humano ele não é nem bom nem ruim. O ser humano é neutro no estado de natureza.
Só que o ser humano, no estado de natureza, tem a tendência a ser uma boa pessoa, a ser uma pessoa boa. Por quê? Porque o Locke parte do princípio de que no estado de natureza existem não apenas os direitos naturais do indivíduo, tá? E no caso o Locke, ele, diferentemente do Hobbes, o Locke enxerga 3 direitos naturais, que são o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito de punir. Mas sobre esses direitos eu vou falar um pouquinho depois. Então o Locke pressupõe não apenas a existência desses direitos naturais, mas ele pressupõe também a existência de leis. E eu quero que vocês entendam aqui que a ideia de lei para o Locke é a ideia de algo que é aplicado a todos os indivíduos. Então ele enxerga o quê? 2 conjuntos de leis. As leis da natureza e as leis de Deus. Vejam que esses 2 conjuntos de leis não têm influência nenhuma do ser humano. Não são leis criadas pelo ser humano. Por isso que a gente está falando aqui ainda do estado de natureza. Então, no estado de natureza, tá, existem esses 2 conjuntos de leis, a lei da natureza e a lei de Deus. E por esse motivo, pela existência desses 2 conjuntos de leis, o Locke vai afirmar que as pessoas são neutras, mas elas têm a tendência a serem boas. E aí, então, já que elas têm a tendência a serem boas, a gente pode pressupor também pela lógica que o estado de natureza do Locke vai ser um estado de natureza muito bom, diferentemente daquele estado de natureza do Hobbes. Lembrem-se, para o Hobbes o estado de natureza é ruim, porque sempre uma pessoa vai buscar matar a outra, porque essa é a forma de se eliminar o problema na visão do Hobbes. Já aqui na visão do Locke, não. Já aqui na visão do Locke, se as pessoas são boas ou se as pessoas têm a tendência a serem boas, elas não vão criar conflito entre si. E tem um outro ponto importante, que são esses direitos naturais. Ou seja, eu falei que para o Locke, o ser humano tem 3 direitos naturais. O direito à vida, o direito à propriedade, que para o Locke é o mais importante de todos eles, e o direito de punir. Então, a gente percebe que, no caso do Locke, já é intrínseco ao indivíduo, já é próprio do indivíduo o direito à propriedade privada. E por que isso é importante? Porque o Locke vai partir do princípio de que já no estado de natureza, um vai reconhecer o limite do outro. Ou seja, eu tenho esse território, eu moro aqui nesse território, e esse território é meu. Por quê? Porque eu tenho direito natural à propriedade privada. Então, esse território vai ser meu. E o mais importante é que os outros homens com os quais eu convivo nesse estado de natureza, eles também reconhecem que aquilo é meu. Então, se eles reconhecem, em princípio, não tem por que eles invadirem o que é meu. Do mesmo jeito que eu não vou invadir o que é deles. Ou seja, o Locke enxerga esse estado de natureza como uma situação muito boa, repito, porque já existe a propriedade privada, já existe o reconhecimento no estado de natureza daquilo que é meu e daquilo que é do outro. E ninguém, em princípio, vai invadir o que é do outro. E ainda o terceiro e lógico, né? Quer dizer, a propriedade privada aqui, ela vai então garantir dar subsistência para a existência do direito à vida. E vai existir ainda o terceiro direito natural, que é o direito de punir, que é o seguinte: eu coloquei agora há pouco que as pessoas têm a tendência a serem boas no estado de natureza, nem todas serão. Então, eventualmente, aquelas pessoas que cometerem algum tipo de delito, aquelas pessoas que cometerem algum tipo de infração, e no âmbito do Locke, o que é mais importante para ele, aquelas pessoas que invadirem a propriedade privada de outras, aquela que sofrer a ação, ela tem o direito natural de punir. Ou seja, se o indivíduo ele invade o meu território e ele derruba uma árvore minha, por exemplo, daquele território, eu tenho o direito de puni-lo indo ao território dele e fazendo a mesma coisa. Aqui é necessário compreender que para o Locke esse direito de punir não é a morte. Ou seja, não é uma resposta desproporcional ao ato sofrido. Tá? Isso seria na visão do Hobbes. Né? Na visão do Hobbes, o indivíduo pode fazer
qualquer coisa no estado de natureza, porque não existem leis. E já na visão do Locke, existem leis, repito, não leis criadas pelo homem, mas existem as leis da natureza e existem as leis de Deus, e esses dois conjuntos de leis fazem com que, na visão do Locke, o direito de punir exista, mas ele seja um direito de punir proporcional à agressão sofrida. Então, essa é a situação do estado de natureza. Uma situação, repito, muito boa, em que todos vivem ali, né, dentro da sua própria propriedade privada, seguem sua vida, trocam produtos, comercializam produtos entre si. E aí vem a pergunta: se a situação no estado de natureza é boa, na visão do Locke, para que criar o estado? Porque no caso do Hobbes é muito claro. No caso do Hobbes, o estado de natureza não é bom. É um estado em que o indivíduo pode ser morto a qualquer momento, o indivíduo não tem segurança alguma em qualquer momento. Então, por isso, se cria o estado. Agora, no caso do Locke, não. No caso do Locke, tudo é bom. Né? De maneira geral, tudo é bom. Mas aí o Locke vai argumentar o seguinte, que apesar dessa situação boa, faltam no estado de natureza 3 elementos. Quais são esses elementos? O primeiro são leis. Leis criadas aqui pelo próprio indivíduo, que ele chama, vou ler aqui, ele chama de leis estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas por meio do consentimento. Ou seja, no estado de natureza do Locke existem leis, mas as leis que existem não foi o ser humano que criou essas leis, que são as leis da natureza e as leis de Deus. O ser humano não criou essas leis. Então o ser humano se submete às leis da natureza, se submete às leis de Deus, e, portanto, para o Locke, o ser humano não é livre. Não é livre por quê? Porque ele não participou da criação daquela lei a qual ele se submete. Então falta no estado de natureza essa lei que é criada pelo próprio ser humano. Eu enfatizo aqui a última palavra que ele coloca, a ideia do consentimento. Sem o consentimento, o indivíduo não vai ser livre. Por esse motivo, faltam essas leis criadas com base no consentimento no estado de natureza. Segundo ponto, falta no estado de natureza juízes imparciais. Quer dizer, lembrem-se de que no estado de natureza, para o Locke, existe o direito de punir. Até aí tudo bem. Mas e se eu resolvo julgar o outro com base nesse meu direito natural de punir, e eu resolvo ir além daquilo que é o correto? Se eu resolver ir além daquilo que é o justo? E vejam, não porque eu queira fazer o mal ao outro, mas porque no meu entendimento, na minha interpretação, a punição tem de ser aquela. E o outro acha que não, que a punição tem de ser menor. Quem vai julgar isso? Quem vai definir que tipo de punição tem de ser posta em prática? Então, falta no estado de natureza juízes imparciais para julgar os eventuais conflitos. E, principalmente, falta no estado de natureza o poder coercitivo. Falta no estado de natureza alguém ou algo que vá usar a força física para poder pôr em prática aquele julgamento. Imaginem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. Surge um conflito entre elas, e aí elas eventualmente até chegam a um acordo sobre quem é o culpado, quem é o inocente, vamos colocar assim. Ótimo. O culpado tem de pagar alguma coisa para o inocente. Quem vai obrigar o culpado a fazer isso? Então, ainda que exista esse direito de punir, ele não é necessariamente concretizado no estado de natureza. E é aí que está a justificativa que o Locke dá para o surgimento, então, do contrato social. Qual vai ser a justificativa? O Estado vai surgir para garantir a boa vida que o indivíduo já tem no estado de natureza. Ou seja, para o Locke, o indivíduo já tem uma boa vida no estado de natureza, e eventualmente ele tem um problema ou outro, mas é solucionado. Só que para garantir, para dar continuidade a essa situação boa, então, é que se vai criar o Estado. E mais importante aqui é compreender que esse Estado vai ser criado
tendo como base o consentimento. Falei agora há pouquinho, no estado de natureza existem leis, mas são leis que não são criadas pelo próprio indivíduo. Portanto, na visão do Locke, são leis que não garantem a liberdade ao indivíduo. E aí esse processo de criação do Estado pressupõe o quê? Na visão do Locke, pressupõe a cessão dos direitos naturais que o indivíduo tem ao Estado. Vejam, no caso do Hobbes, existe a transferência dos direitos. Por isso que para o Hobbes o Estado é um Estado absolutista. Porque se o indivíduo transferir o direito para o Estado, o indivíduo não tem mais direito algum. O Estado faz o que bem entender. Já no caso do Locke, o que existe é uma cessão dos direitos. Então o indivíduo ele retém os seus direitos, ele é o titular dos direitos naturais, mas o Estado irá agir em seu nome, já que existe essa cessão temporária desses direitos naturais ao Estado. Tá? Então, essa é uma diferença aí desse contrato social, desse processo de transferência, no caso do Hobbes, ou de cessão, no caso do Locke, dos direitos ao Estado. Uma vez criado esse Estado, o Locke vai propor o seguinte: ele vai ser um dos primeiros autores contemporâneos, modernos, contemporâneos, a falar a respeito da separação de poderes. E ele vai falar a respeito disso porque eu já enfatizei aqui, e vou repetir, que para o Locke é extremamente importante que o Estado garanta a liberdade individual. Porque ele escreve logo em seguida do Hobbes e ele é completamente contrário à ideia do Hobbes. Quer dizer, a ideia do Hobbes era de um Estado absolutista na qual não existe liberdade alguma para o indivíduo. O indivíduo vai fazer o que o Estado mandar. E o Locke é contra essa ideia. Então, como que ele vai limitar o Estado? Como que ele vai fazer com que o Estado não tire a liberdade do indivíduo? Então ele vai propor a separação de poderes. E ele vai falar isso por quê? Porque ele vai partir do princípio de que o poder do Estado precisa ser limitado. Aí eu volto ao que eu falei agora há pouco. Quando a gente olha para o Hobbes, a gente percebe que só uma única pessoa exerce aquelas que são consideradas as 3 funções básicas de todo Estado. Uma única pessoa cria a lei, uma única pessoa executa a lei, põe a lei em prática, uma única pessoa julga os demais com base naquela lei. E quando a gente olha desse ponto de vista, eu pergunto, qual é a liberdade que aquele que se submete a uma lei criada desse jeito tem? Nenhuma. A pessoa não tem nenhuma liberdade. E para o Locke, então, ele vai buscar limitar o Estado para garantir a liberdade do indivíduo. E ele cria essa limitação como? Separando os poderes. É claro que a separação de poderes do Locke, ela não é exatamente aquela separação de poderes que a gente tem hoje. Hoje nós temos, e vamos usar aí a Constituição Brasileira como exemplo, no seu artigo 2º, traz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E que poderes são esses? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. É o que a gente tem hoje. O Locke, lá na segunda metade do século XVII, ele também vai falar em 3 poderes, mas ele vai falar sobre o executivo, o legislativo e o federativo. Então, o executivo tem a mesma função que hoje, administrar, o legislativo tem a mesma função que hoje, criar a lei, e o federativo seria aquele poder responsável pelas relações internacionais, por cuidar da guerra, por cuidar da paz, ou seja, fazer aquilo que hoje é chamado de relações internacionais. E aí, então, os 2 poderes mais importantes, que mais importam aqui, são o executivo e o legislativo. E o Locke, então, enxerga que é necessária essa separação, porque só dessa forma é possível fazer com que o poder não esteja centralizado nas mãos de uma única pessoa ou nas mãos de um único grupo. Então, ele vai identificar o executivo com um rei e ele vai identificar o legislativo com um parlamento. Desse ponto de vista, o Locke então vai ser um dos primeiros autores a falar a respeito da necessidade de eleições. E é dessa forma que o indivíduo vai ser livre. Quer dizer, o parlamento ele representa, né, o povo, lembrando aqui que para o Locke, para aquele contexto lá da época do Locke, quem é o povo? O povo é a nobreza, e a nobreza rica. Ou seja, são os homens livres e ricos. A estes é dado o direito de votar
e o direito de ser votado. Então, essas pessoas é que vão eleger esse parlamento. Então, a ideia do Locke é essa. O parlamento seria limitado, ele não é, portanto, absolutista. O rei seria limitado, porque o rei vai executar aquela legislação criada pelo parlamento, e não simplesmente o que ele entender, né, o que ele quiser. Então aí se tem essa ideia de uma certa forma, de que um poder vai controlar o outro poder. Repito, que não é exatamente aquele pensamento de freios e contrapesos como nós temos hoje, mas é a limitação dos dois poderes, limitação da atuação dos dois poderes, porque limitando o poder do Estado, aumenta-se a liberdade individual. E dessa forma, então, tá, a gente tem aí o Locke criando, como eu falei agora há pouco, a ideia de eleições, a ideia de representação. E precisa ficar claro aqui, para finalizar, que na visão do Locke, o indivíduo ele vai exercer o seu direito natural em um momento. E que momento é esse? É o momento das eleições. Eu falei agora há pouco que na visão do Locke, o indivíduo ele não transfere os seus direitos ao Estado, ele cede os seus direitos ao Estado. Então o Estado exerce esses direitos o tempo todo, mas vai haver um momento em que é o indivíduo que vai exercer. E que momento é esse? É o momento da eleição. É aquele momento em que o indivíduo escolhe, lógico, o seu representante por meio do exercício do seu direito natural, tá? De definir ali a sua vida, a sua propriedade, etc. Então, seria nesse momento que o indivíduo está exercendo o direito natural e nos demais momentos é o Estado que exerce o direito natural em nome dos indivíduos. E para fechar o Locke, então, o que é importante ter em mente? Que esse raciocínio dele é um raciocínio que busca, como eu já falei, objetiva a garantia da liberdade individual. E aí a gente pode aqui fazer um comparativo. Quando a gente fala no Hobbes, o Estado absolutista do Hobbes é um Estado intervencionista, ou seja, é um Estado que vai intervir na vida privada do cidadão, com qual objetivo? Garantir a segurança. E já no caso do Locke, o Locke é o criador da ideologia liberal, e de uma maneira muito genérica, a gente pode dizer que qual é a função do Estado para o Locke? É fazer o quê? É não fazer nada. É intervir quando houver necessidade. Ou seja, lembrem-se que lá no estado de natureza o homem é bom para o Locke, lá no estado de natureza os conflitos são raros, então se o homem é bom e se os conflitos são raros no estado de natureza, o homem vai continuar sendo bom e os conflitos vão continuar sendo raros no estado de sociedade. Portanto, se surgirem conflitos, é que o Estado vai interferir. E se não surgir conflito, o Estado não faz nada. O Estado seria uma espécie de uma entidade invisível que só atuaria se houvesse conflitos entre os indivíduos. E por fim, para terminar esse vídeo, eu vou falar aqui do pensamento agora do Rousseau. O Rousseau, o autor, é um autor contratualista também, mas ele tem algumas diferenças em relação aos anteriores, ao Hobbes e ao Locke. O que ele tem de semelhante? Basicamente a ideia de um estado de natureza, de um estado de sociedade. Só que o Rousseau vai além. O objetivo do Rousseau é analisar não o aspecto jurídico do Estado, mas ele vai analisar o que sustenta esse aspecto jurídico. E na visão dele, o que sustenta o aspecto jurídico do Estado é a esfera social. Portanto, o Rousseau vai ser um autor que vai olhar para a esfera social para aí ele mostrar como deveria ser esse Estado. Desse ponto de vista, é importante compreender que o Rousseau trabalha com 3 momentos, não 2, como os outros autores fizeram. Lembrem-se, Hobbes e o Locke falam sobre o estado de natureza e sobre o estado de sociedade. E o Rousseau ele vai falar sobre 3 momentos, estado de natureza, estado de sociedade, e aí vem um terceiro momento que eu vou chamar aqui de contrato social. E o que vai ser isso? O estado de natureza é, assim como para os outros 2 autores, aquela situação na qual não há Estado. E aí o Rousseau então vai começar dizendo que, para ele, o homem é bom por natureza.
Então aí de novo, de maneira comparativa, para o Hobbes o homem é mau por natureza, para o Locke o homem é neutro, mas se torna bom, ou tem a tendência de ser bom, e para o Rousseau o homem é bom por natureza. Até aqui, esse é o ponto de partida de cada autor. Mas aí, limitando-me ao Rousseau agora, o que vai acontecer? O Rousseau vai partir do princípio de que lá no estado de natureza, o homem não é um ser sociável. E vejam a comparação. Para o Hobbes, o homem no estado de natureza já tem contato com outros seres humanos. E é por isso que surge a guerra de todos contra todos, um querendo matar o outro. No caso do Locke, também existe o contato de um indivíduo com o outro. É por isso que ele fala do direito de propriedade privada, é por isso que ele fala do comércio entre as pessoas lá no estado de natureza. E para o Rousseau não. O Rousseau parte do princípio de que o homem, lá no início da civilização, não tinha contato um com o outro. O raciocínio do Rousseau é meio lógico. Se a gente imaginar e voltar alguns milhares de anos atrás, quando começaram a surgir os primeiros grupos sociais espalhados pelo mundo, esses grupos não tinham contato um com o outro. Então essa é a ideia do Rousseau. É a ideia de que, num primeiro momento, lá no estado de natureza, os indivíduos não tinham contato uns com os outros, os indivíduos nem mesmo sabiam o que eram outros grupos, porque ele não conhecia. Então o indivíduo vivia bem nesse estado de natureza. E vivia bem por quê? Porque ele é bom por natureza. Vivia bem porque ele tira tudo da natureza. Vivia bem porque ele não tinha contato com outras pessoas e, consequentemente, se ele não tem contato com outras pessoas, ele não conhece, não sabe o que é propriedade privada. Só que vai chegar um momento, e isso é o Rousseau falando, vai chegar um momento em que, devido ao crescimento populacional, esses grupos vão se encontrar. E quando esses grupos se encontrarem, o que vai acontecer? Vai ser o momento em que o Rousseau vai lançar, vai criar uma frase que é muito famosa dele, que ele afirma que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Então, o que isso significa? Significa esse momento em que um grupo social que sempre viveu isolado, sempre viveu sozinho, passa a ter contato com outro grupo social. Por quê? Porque aí, nesse momento, esse primeiro grupo social, que está vendo o outro chegar perto, vai parar e vai pensar, bom, antes eu estava aqui nesse território sozinho e eu tinha tudo que eu precisava aqui. Agora está chegando o outro. Então eu tenho de me precaver. Isso para o Rousseau é a corrupção do ser humano. Isso para o Rousseau é o momento em que o ser humano se corrompe, porque ele começa a ir atrás não mais do que ele precisa, mas do que ele acha que vai precisar. E aí, então, o estado de natureza, na visão do Rousseau, deixa de ser bom e passa a ser ruim. Mas passa a ser ruim por quê? Porque o Rousseau vai afirmar que lá no estado de natureza vai surgir, finalmente, o conceito de propriedade privada. E isso vai ser ruim por quê? Porque o Rousseau vai falar que, surgindo a propriedade privada, surgindo a ideia de território, de esse território é meu e aquele é seu, os homens vão entrar em conflito, porque um vai querer o que é do outro, devido a essa corrupção que agora o homem tem. E aí, para evitar o conflito, vai ser criado o Estado. Então aqui, gente, a gente tem a passagem, na visão do Rousseau, do estado de natureza para o estado de sociedade. Ou seja, criou-se um Estado. Só que esse estado de sociedade, para o Rousseau, não é algo bom. Lembrem-se que lá para o Hobbes, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade é algo bom. Porque o indivíduo sai daquela situação de que um está querendo matar o outro para uma situação de segurança. No caso do Locke, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade também é algo bom. Porque o indivíduo sai daquela situação que era boa para uma situação ainda melhor. Agora, no caso do Rousseau, não. No caso do Rousseau, ele acredita que a passagem do estado de natureza, em que o homem vivia bem, para o estado de sociedade é algo ruim, porque esse estado de sociedade vai ter como objetivo garantir a propriedade privada. E esse é o problema para o Rousseau. Ele vai partir do princípio de que a propriedade privada vai gerar desigualdade.
Ele vai partir do princípio de que esse estado de sociedade garante na lei a igualdade para todo mundo. Mas as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais porque elas não são iguais em condições econômicas. Ele vai dizer que esse estado de sociedade é ruim porque o direito nesse estado de sociedade defende a propriedade privada e, consequentemente, no âmbito de uma eleição, quem vai ter a chance de ser eleito? Sempre vai ser o rico. Porque o raciocínio dele é bem simples. Todos seriam iguais perante a lei, nesse estado de sociedade, mas esse estado de sociedade, quer dizer, ele garante essa igualdade perante a lei, mas na hora de uma eleição, por exemplo, quem vai ter condições de ser eleito? Quem vai ter condições de fazer uma propaganda? Quem vai ter condições de correr atrás de voto? Sempre vai ser o rico. Então, consequentemente, a tendência é que o rico seja eleito. E uma vez que o rico é eleito, o que o rico vai fazer com o direito? Vai alterar esse estado de coisas? Vai alterar essa situação de desigualdade social? Não vai. Ou seja, o rico é eleito e o rico vai perpetuar a desigualdade social. E aí isso gera uma outra consequência, que é a ausência de liberdade material. Ou seja, o Rousseau vai dizer, olha, no estado de sociedade, a lei diz que as pessoas são livres. Perfeito. Só que elas não são livres. Elas não são livres por quê? Porque, por exemplo, a pessoa tem o direito de ir e vir, mas ela vai e vem até onde o dinheiro lhe permite. Então ela não é completamente livre. Ele vai dizer, olha, as pessoas são livres para correr atrás de um emprego, por exemplo, para melhorar de vida. E o Rousseau vai dizer, não, isso é falso. Isso é falso por quê? Porque ninguém vai atrás do emprego que quer. As pessoas vão atrás do emprego que está disponível para elas. As pessoas podem viajar para onde elas quiserem? Não. As pessoas vão viajar para onde o dinheiro conseguir pagar. As pessoas, e aqui é o ponto importante do ponto de vista político, as pessoas vão poder eleger quem elas querem? Não. Elas vão eleger quem está disponível. Elas vão escolher dentre aquelas pessoas que são os candidatos. Então o indivíduo não tem liberdade. O Rousseau vai afirmar que nesse estado de sociedade, essa liberdade, portanto, é uma liberdade falsa, e a igualdade também é falsa. Quer dizer, a liberdade é falsa porque o indivíduo não é ele que define, né, é outro que define para ele, e a igualdade também é falsa porque a igualdade só existe na lei, mas na prática ela não existe. Do ponto de vista material, não existiria igualdade na visão do Rousseau nesse estado de sociedade. E por isso, então, que o estado de sociedade é ruim. Então aí ele vai fazer a proposta dele de mudança. Como alterar isso? E é aí que a gente entra, então, no terceiro momento, na visão do Rousseau, que é o contrato social. O que é o contrato social? O contrato social, então, seria aquele momento em que os indivíduos vão sair do estado de sociedade, que para o Rousseau é ruim, e vão entrar nesse contrato social, que para ele é uma proposta de um novo estado, né, que seria uma situação boa. E que situação boa é essa? Bom, primeiro, é necessário compreender aqui um processo de transição. Então o Rousseau, de certa forma, ele vai falar que é necessário que as pessoas saiam daquela situação alienada na qual elas estão. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o próprio indivíduo precisa se dar conta de que lá no estado de sociedade ele não é livre. De que a lei diz que ele é livre, mas ele não é livre. Ele não é livre, repito, porque ele não faz o que ele quer. Ele faz aquilo que outros definem para ele fazer. Ele não escolhe o emprego, ele escolhe dentre aqueles que o empregador disponibilizou. Ele não vota em quem ele quer, ele vota entre aqueles candidatos que estão ali disponíveis. Ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde o seu dinheiro permitir. Até onde o seu dinheiro permitir. Então a primeira coisa é o indivíduo se dar conta disso. Essa seria então o primeiro passo para essa transição para o contrato social. O segundo passo é a implantação de uma democracia direta. E o que é uma democracia direta? Uma democracia direta é aquela situação na qual o indivíduo participa do processo de criação da lei a qual ele vai se submeter. Qual é a crítica do Rousseau nesse ponto? Ele vai olhar
para uma democracia representativa. E o que é uma democracia representativa? É aquela na qual o cidadão escolhe o seu representante. Então ele vai olhar e vai dizer o seguinte: numa democracia representativa, quem cria a lei? Quem cria a lei é o representante. Em nome do representado, em nome do eleitor, em nome do cidadão, tudo bem. Mas quem cria a lei é o representante. E o representado faz o que em relação a essa lei? Ele não faz nada. O que o representado faz? O representado obedece à lei. Então aí o Rousseau vai dizer, de novo, qual é a liberdade que o indivíduo tem? E aqui, vejam, com o olhar do Rousseau criticando o pensamento do Hobbes e do Locke. Vejam só, no caso do Hobbes, quem cria a lei? Uma única pessoa, é um Estado absolutista. E essa lei, ela é imposta sobre o indivíduo. Então, que liberdade o indivíduo tem? Nenhuma. Já no caso do Locke, quem cria a lei? É o representante. E essa lei acontece o que com ela? Ela é imposta sobre o indivíduo. Então, do ponto de vista do Rousseau, a única forma de se garantir a liberdade na política, a liberdade política, é por meio da democracia direta. Ou seja, é aquela situação na qual todos os indivíduos, lembrando aqui que para o Rousseau todos os indivíduos são todos os homens, aí não importa se são pobres, se são ricos, se são todos os homens, né? Simplesmente todos os homens, estariam em conjunto criando a lei a qual eles se submetem. Porque aí o Rousseau, então, vejam que o enfoque para o Rousseau, o conceito de liberdade para o Rousseau, não é poder fazer mais ou menos. O conceito de liberdade para o Rousseau é participar do processo que cria a lei. Se o indivíduo participa do processo que cria a lei, então ele é livre. E aí, para exemplificar isso aqui, lá no Hobbes, se o rei absolutista cria uma lei que garante liberdade de expressão, do ponto de vista do Rousseau, o indivíduo não é livre, porque quem criou a lei foi um só e a lei foi imposta sobre o indivíduo. Lá no Locke, se o parlamento, o legislativo, o representante do povo, cria uma lei garantindo a liberdade de expressão, o indivíduo não é livre, porque ele não participou daquela lei. Agora, já para o Rousseau, se nesse sistema de democracia direta todos os envolvidos resolvem criar uma lei implantando a censura, por exemplo, nessa situação, mesmo com censura, os indivíduos seriam livres. Porque, repito, para o Rousseau o que importa é a participação no processo, no que hoje a gente chamaria de processo legislativo, no processo de criação da lei. Não é se é mais ou menos livre, se pode fazer mais ou pode fazer menos, mas é participar do processo que vai criar a lei, a qual o indivíduo vai se submeter. Então, quando existir esta democracia direta, na visão do Rousseau, aí o indivíduo vai ser livre. Terceiro ponto, lembrando aqui para o Rousseau, né? Estamos falando agora do contrato social. Então, o primeiro ponto é o fim daquela alienação, é o indivíduo se dar conta de que ele não é livre. O segundo ponto é a implantação dessa democracia direta. O terceiro ponto é aquilo que o Rousseau chama de vontade geral. E o que é a vontade geral? Vontade geral, gente, não é a vontade da maioria. Vontade geral não é a vontade de todos. A vontade geral é fazer aquilo que é o certo. Ou seja, o Rousseau pressupõe que, lembrem-se, todos os indivíduos são bons por natureza. Todos os indivíduos, portanto, sabem o que é o certo e o que é o errado. E sabem o que é o certo e o que é errado, independentemente do fato concreto ao qual eles estão vinculados. Eu, quando dou aula, sempre uso dois exemplos. O primeiro exemplo é: mentira é certo ou errado? E aí, geralmente, algumas pessoas respondem que depende. E isso, para o Rousseau, está errado. Por quê? Porque na visão do Rousseau, todo mundo sabe que, independentemente do fato concreto, mentira é errado. Então, se mentira é errado, qual é a vontade geral? É criar uma lei que puna a mentira. Ou seja, o Rousseau vai partir do princípio que quando o indivíduo começa a olhar para o fato concreto, é aí que está a corrupção dele. Lembrem-se de que eu falei de que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. E o corrompe por quê? Porque agora o indivíduo deixou de olhar para os seus princípios e está olhando para o fato concreto. Ou seja,
Quando eu começo a olhar para o fato concreto, aí eventualmente eu posso dizer, olha, mentir é certo ou errado, depende do fato concreto. E isso para o Rousseau é a corrupção do ser humano. Ou seja, o ser humano precisa definir o que é certo e o que é errado sem olhar para o fato concreto. Outro exemplo, né? Uma determinada sociedade composta por 50 pessoas, todos ali definem implantar a pena de morte. Isso vai ser posto em prática? Se vai criar uma lei que puna um crime X qualquer com a pena de morte? Não. Do ponto de vista do Rousseau, não. Aí alguém vai dizer, poxa, mas é todo mundo, todos querem a pena de morte. E o Rousseau responderia, mas matar não é certo. Portanto, matar infringe a vontade geral, portanto não pode haver pena de morte. Ou seja, a vontade geral, gente, é muito simples, tá? Do ponto de vista conceitual, é algo muito simples. É fazer o que é certo. E, repito, para o Rousseau, todos sabem o que é certo. E se todos sabem o que é certo, então a lei vai ser reflexo da vontade geral. Consequentemente, toda lei vai ser justa. E aqui, para terminar esse aspecto do Rousseau, existe aí o que ele fala sobre o legislador. E o que é ou quem é o legislador? Eu acho que todos vocês vão concordar com o fato de que o indivíduo, os indivíduos, o ser humano, agir conforme o que é certo é muito complicado. Quer dizer, é o ideal, mas o indivíduo, e aí vamos seguir aqui a trajetória do Rousseau, o indivíduo que saiu do estado de natureza, se corrompeu e estava vivendo no estado de sociedade corrompido, para esse indivíduo abrir mão daquilo que ele obteve e voltar a ser bom, é uma situação muito complicada. Então, enxergando isso, o Rousseau vai falar a respeito do legislador. E o que é o legislador? É necessário compreender que a palavra legislador, não para o Rousseau, não tem o mesmo sentido daquilo que a gente pensa hoje. Quando a gente fala em legislador, a gente pensa em alguém que cria lei, e não é o caso. O que é o legislador? O legislador, na visão do Rousseau, seria aquela pessoa excepcional, aquela pessoa de bom caráter, né? Aquela pessoa boa que vai fazer o quê? Cabe a ela mostrar aos demais o que é a vontade geral. Ou seja, eu vou voltar àquele exemplo da mentira. Eu pergunto, mentir é certo ou errado? E aí vai ter gente que vai dizer, depende. Ou vai ter gente que vai dizer, é certo. Então o legislador seria aquela pessoa que nesse momento diria, olha, mentir não é certo. Né? Olhando de um ponto de vista independentemente do fato concreto, mentir não é certo. O legislador vai ser aquela pessoa que vai dizer, vai chegar e vai dizer assim, gente, vocês querem implantar a pena de morte. Ok, a maioria ou todos querem implantar a pena de morte. Só que lembre-se de que se você cometer esse delito, você vai sofrer a pena de morte. Você vai querer isso? Ou seja, gente, o legislador é uma espécie de conselheiro. O legislador é uma espécie de pessoa excepcional, usando as próprias palavras do Rousseau, que vai mostrar aos demais o que é a vontade geral. Entendam que ele não vai manipular, na visão do Rousseau, claro, ele não vai manipular, mas ele vai simplesmente abrir os olhos, abrir a mente das pessoas, mostrando para elas o que é a vontade geral. Tá? Então, esses seriam os 4 elementos, né, nesse processo de sustentação desse contrato social. É necessário ainda, do ponto de vista do Rousseau, explicar mais 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: ele pressupõe uma democracia direta. E, repito, uma democracia direta é aquela situação na qual o próprio indivíduo cria a lei a qual ele vai se submeter. E aí o Rousseau, então, ele vai colocar a situação do exercício dessa soberania. Quer dizer, quem é o soberano? Do ponto de vista do Rousseau. E aí está uma das principais contribuições do Rousseau para o pensamento político e jurídico dos dias de hoje. Porque o Rousseau vai ser o responsável por criar o conceito de soberania popular. Ou seja, cabe ao Rousseau a criação da ideia de que o povo é soberano. E por que o povo vai ser o soberano? Porque
o povo, nesse processo de criação do contrato social, não vai transferir os seus direitos naturais, não vai ceder os seus direitos naturais ao Estado. Lembrem-se, para o Hobbes, o cidadão transfere o direito ao Estado, e para o Locke, o cidadão cede o direito ao Estado, e para o Rousseau não. Para o Rousseau, o indivíduo sempre vai permanecer com os seus direitos naturais. Não há transferência, não há cessão de direitos naturais. Por quê? Porque o povo é soberano. Porque aquilo que o povo quer deve ser transformado em lei. Então, a ideia de soberania popular, como a gente tem hoje, a ideia de que compete ao povo definir os rumos do Estado, vem do Rousseau. E aí, então, o Rousseau vai dizer que quando o indivíduo está criando a lei, o indivíduo é o soberano. Quando o indivíduo está submetido à lei, ele está cumprindo a lei, ele vai ser o súdito. Lembrem-se, é a mesma pessoa. Só que no momento em que ele cria a lei, ele é soberano, é chamado de soberano. No momento em que ele cumpre a lei, ele é chamado de súdito. E aí ainda existem aqueles que, na visão do Rousseau, na nomenclatura do Rousseau, são aqueles que vão executar a lei. Estes são chamados pelo Rousseau de governo. Agora, cuidado, porque a palavra governo para o Rousseau não significa representação. A palavra governo é o exercício de uma função. Tá? Então, não se esquecer. Soberano, quem é o soberano? É o povo. Todos são soberanos, porque todos têm a prerrogativa de criar a lei. Todos têm a prerrogativa de definir o que o Estado vai fazer. O que é o governo? O governo são aquelas pessoas que estão executando a lei. E o que é o súdito? Todo mundo, porque todos se submetem às leis que são criadas por todos. E, repito, a lei seria justa, né? Por quê? Porque a lei se fundamenta na vontade geral e a lei é criada pela participação de todos. Com isso, se garante a liberdade porque todos estão criando a lei, e se garante a igualdade. E se garante a igualdade, lembrem-se, no início dessa parte sobre o Rousseau, eu falei que o principal objetivo dele é buscar o fim da desigualdade econômica. Então se garante, na visão do Rousseau, a igualdade econômica. Como? Ora, a vontade geral corresponde a fazer aquilo que é o certo. E aí o Rousseau então perguntaria: criar distinções entre ricos e pobres é certo? A existência de pessoas muito ricas em detrimento de pessoas muito pobres é certo? Manter pessoas na miséria, né, na pobreza, para sustentar quem é rico é certo? Não é certo. Né? Então, desse ponto de vista, qual seria a vontade geral? Acabar com as desigualdades sociais. E se a vontade geral é acabar com a desigualdade social, automaticamente a lei criada garantiria o fim da desigualdade social. Então é dessa forma que o Rousseau enxerga a liberdade, porque todos criam a lei, e enxerga a igualdade, porque a igualdade é criada com base na vontade geral, que enxerga que desigualdades sociais são erradas. E por que isso se concretizaria na visão do Rousseau? Porque quem está definindo isso é o soberano. Lembrem-se, é o povo. O soberano é o povo. E aí ele coloca 4 características da soberania. Ele vai dizer que a soberania é inalienável, ou seja, ela é intransferível. É o que eu falei agora há pouco, de que os direitos naturais para o Rousseau não são transferidos e não são cedidos a ninguém. O próprio indivíduo, ele é soberano, cada indivíduo é soberano, portanto a soberania é inalienável. A soberania é indivisível. E por que isso? Porque para o Rousseau não pode existir separação de poderes. Por quê? Porque se existir separação de poderes, vai existir um mandando de um jeito, outro mandando de outro jeito, e consequentemente a liberdade de alguém vai deixar de existir. Então a soberania é indivisível. A soberania é infalível, e ela é infalível por quê? Porque ela se baseia no que é certo, né? Ou seja, é aquela distinção, o que é o certo e o que é errado. E a soberania sempre vai se fundamentar no que é certo, portanto ela é infalível.
e ela é absoluta. E ela é absoluta por quê? Porque não tem meio termo, não tem para onde fugir. Porque ou se faz o que é certo, ou se faz o que é certo. E uma vez assim definida a lei, não teria brechas nessa visão do Rousseau. Então a soberania exercida pelo povo, por cada um dos indivíduos, ela vai ter essas 4 características. A soberania é inalienável, ela é indivisível, ela é infalível e ela é absoluta. E por fim, para terminar o pensamento do Rousseau, ele vai, e aí, quer dizer, os críticos vão dizer que ele vai estragar todo o pensamento dele com esse ponto final. Qual é? Ele vai dizer que, na pior das hipóteses, quer dizer, se todo esse raciocínio de altruísmo do ser humano der errado, deve-se permitir o surgimento de um ditador. Mas esse ditador aqui, na visão do Rousseau, seria um ditador semelhante aos ditadores romanos. Na Roma Antiga existiam ditadores que eles eram eleitos, eles eram ditadores por um período de tempo específico e eles eram ditadores dentro de uma área específica. Então, por exemplo, suponhamos que lá na Roma Antiga houvesse um problema de envio de produtos da região A para a região B. Então, o Senado romano elegia um ditador. Essa pessoa seria, então, a responsável pelo prazo de 3 a 6 meses a solucionar aquele problema. Como? Do jeito que ela bem entendesse. Ela era uma ditadora. A pessoa seria um ditador. Mas ela seria um ditador só para aquilo dali. Então, acabou o período, ela deixava de ser ditador. Acabou, ou acabou, solucionou o problema, ela deixou de ser ditador. Então seria mais ou menos isso que o Rousseau enxerga. Quer dizer, ele enxergava como necessário, como obrigatório, sair do estado de sociedade e entrar nesse contrato social. Então o ideal é que fosse por bem, num primeiro momento, usando todos esses raciocínios que eu apresentei aqui. Se não desse, então seria, entre aspas aqui, por mal. E por que eu digo entre aspas? Porque esse ditador teria a função de levar as pessoas do estado de sociedade para o contrato social e uma vez lá chegando, ele deixaria de existir. Ele não seria mais um ditador, ele seria um outro cidadão, como qualquer outro cidadão daquela sociedade. Então, desse jeito, o Rousseau acredita que as desigualdades sociais deixariam de existir. Desse jeito, o Rousseau acredita que a igualdade, então, existiria, igualdade material, não só a igualdade formal. Ele acredita que a liberdade seria garantida, tá? E eu repito, né, que por mais utópico que o pensamento do Rousseau possa parecer, é importantíssimo o pensamento dele. Por quê? Porque o pensamento dele deu origem, não apenas aí à ideia da soberania, mas em termos bem práticos, para o bem ou para o mal, a Revolução Francesa. Revolução Francesa, simbolizada aqui pelo Robespierre, a principal figura da Revolução Francesa, ocorreu com base nos pensamentos do Rousseau. É lógico que a Revolução Francesa, ela, olhando aqui do ponto de vista do Rousseau, ela se deturpou, porque esse ditador ele não largou, né, o Estado, ele não largou o poder, como Rousseau imaginaria, como Rousseau propôs, mas é de suma importância, porque a partir da Revolução Francesa é que surge o conceito de cidadania, por exemplo. É a partir da Revolução Francesa que surge a ideia de que todos são iguais perante a lei. É a partir da Revolução Francesa que se começa a pensar em algum mínimo de igualdade social. Muito lentamente, é claro, mas se começa a pensar. Então essa é uma síntese, né, apesar da duração do vídeo aí, um pouco mais de 1 hora, mas é uma síntese desses 3 autores. O Hobbes, o Locke e o Rousseau. E os 3 autores, cada um à sua maneira, fizeram suas contribuições para o conceito de Estado moderno. Quer dizer, quando a gente olha para o Hobbes, ele criou, ele inventou, ele pensou a respeito da primeira e principal característica de todo e qualquer Estado, que é a soberania. Sem soberania não existe Estado. O Locke contribuiu com a ideia de separação de poderes, ainda que não exatamente como a gente tem hoje, como eu falei, mas a ideia em si, né, veio dele. A ideia de eleições veio dele. A ideia de representação
veio dele. A ideia de um Estado liberal, um Estado que garante liberdades individuais, veio dele. E do Rousseau, a gente tem a ideia de soberania popular, a gente tem a ideia de certa forma de moralidade pública, porque quando ele coloca que a lei deve refletir a vontade geral e a vontade geral é fazer o que é certo, de certa forma isso está refletido no princípio da moralidade, como a gente tem hoje. O Rousseau contribuiu com a própria ideia de democracia. É claro que a democracia do Rousseau, né, a democracia direta, talvez ela seja inviável nos dias de hoje, porque pressupõe a participação de todos, pressupõe o interesse pelo coletivo, né, na visão de todos, mas a ideia de que compete ao povo e não ao Estado, né? Quer dizer, é o povo que é o soberano, o poder emana do povo, né? E a própria ideia de democracia como a expansão do direito de votar e de ser votado a todos os cidadãos, isso é uma consequência direta do pensamento do Rousseau. Então, o que é necessário ter em mente são esses pontos centrais, ter em mente essa forma como cada um desses autores enxerga a criação do Estado e compreender, né, que, quer dizer, o Hobbes e o Locke escreveram lá no século XVII, o Rousseau no século XVIII, quer dizer, são autores que, em termos de tempo, né, em termos temporais, estão muito distantes da gente, mas que o pensamento deles está presente nos dias de hoje. Se a gente olhar, por exemplo, para 5 funções que o Hobbes definiu como sendo funções do Estado: segurança, liberdade, igualdade, educação e prosperidade material, todas essas funções estão presentes na Constituição brasileira atual como um dever do Estado, como direito do cidadão e dever do Estado. Então, a gente percebe que esses autores, cada um à sua maneira e com as devidas adaptações, fizeram inúmeras contribuições importantíssimas para o surgimento daquilo que hoje a gente chama como Estado Democrático de Direito. Então é isso, pessoal. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar os seus comentários aqui nesse próprio canal no YouTube ou na minha página, que é o facebook.com/profmateus com TH. Fiquem à vontade, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, mandem sugestões de temas, caso vocês queiram que eu faça algum comentário sobre algum tema. Escrevam, participem, entrem em contato e até a próxima. Olá! Esse vídeo